perdas de urina de um momento para o outro, nas situações mais embaraçosas que podem acontecer. Temos os intestinos, que é uma situação semelhante, uma função sexual completamente comprometida, sem ereção, sem ejaculação, sem sensibilidade alguma. Este jovem, que será nosso convidado mais adiante no programa desta manhã, tem 31 anos. Sofreu um acidente de viação muito grave que o atirou para uma cadeira de rodas. E é esta a perspectiva de vida de alguém que está confinado a uma cadeira de rodas no seu dia-a-dia. É, contudo, um homem muito lúcido, muito coerente, muito corajoso, sabe de que forma é que tem de viver o seu dia-a-dia, é autónomo, mas não consegue controlar a bexiga, nem os intestinos, não tem ereção, não terá, portanto, uma vida sexual ativa. São questões que habitualmente não são abordadas quando trazemos convidados como este jovem ao nosso programa. Fala-se muito, por exemplo, dos obstáculos que há que ultrapassar, mas não se fala com esta clareza, com toda esta frontalidade sobre estes problemas. E por isso é uma conversa para a qual nós chamamos desde já a sua atenção. Naquele fatídico dia, a mota conduzida pelo Pedro embateu num carro. Deste acidente de viação gravíssimo resultou o seu estado atual. É um jovem de 31 anos confinado a uma cadeira de rodas. Albufeira, manhã de 30 de setembro de 2007. Foi nesta estrada que a vida de Pedro Andrade, de 28 anos, mudou de forma radical e numa fração de segundos. E a caminho do trabalho, de mota, quando um carro que vinha em sentido contrário se atravessou à sua frente. Duas pessoas testemunharam o acidente. Eu, quando aqui cheguei à estrada principal, olhei para o lado direito e vi uma fila de carros, entre eles vinha o carro da senhora. Olhei para o lado esquerdo e vi a moto a vir. Quando o carro faz o contorno para virar para o hotel, tapou-me a visibilidade e só vi o estrondo, e quando olhei para a minha frente vi o Pedro no chão, estendido no meio do chão. Percebeu a gravidade do acidente logo? Percebi que, no entanto, saí logo fora do carro. A minha preocupação no momento foi socorrê-lo, tentar saber se ele estava bem. Contactei o 112, fiz tudo aquilo que estava ao meu alcance naquela altura. Está lá à frente um homem espalhado na meio da estrada e um carro estacionar aqui, mesmo na entrada do hotel. Depois saiu uma senhora e pronto, ele está a dizer que eu não vi de onde ele vai e pronto, tá, como choque está bem, ele está. Eu não vi de onde ele vai. E na sua marcha não vi qualquer tipo de... que ele viesse fora da mão, não vi, porque não vinha, no entanto, também não consegui ver qualquer tipo de viatura atrás dele. Vinha unicamente ele naquela faixa, não vi mais ninguém. A condutora do automóvel trabalhava neste hotel e terá assumido a culpa do acidente. Não estava em si, tentava-se pôr a pé, agarrava-se a mim para se pôr a pé e não o deixava pôr a pé, foi muito mal. Depois, quando veio assim, para mim foi um choque, porque ele batia na parte da cintura, a dizer que não sentia nada, foi muito mal. 3 anos depois, numa cadeira de rodas, Pedro continua à espera de justiça. Sou testemunha porque eu faço hoje por ele, mas quem sabe amanhã alguém faça por mim também. Nós não sabemos o dia da manhã. E espanta-o que este processo ainda não esteja resolvido? Espanta-me muito. Eu, desde que o acidente ocorreu, recebi uma intimação para ir ao tribunal e logo a seguir recebo uma intimação a anular aquela que tinha recebido anteriormente. Pedro, seja bem-vindo. Muito obrigada por estar aqui hoje connosco. O que é que o Pedro se lembra deste dia? Lembro-me de quase tudo. Inclusivamente lembro-me do momento do embate. Eu circulava não muito depressa e lembro-me do embate, do momento do embate. E depois lembro-me, há ali um lapso de alguns minutos, não sei bem ao certo. Devem ter sido aqueles minutos logo a seguir, não é? Total estado de choque, segundo as testemunhas, e depois lembro-me de recuperar a consciência e de ainda no perceber chão. que o seu corpo não estava bem. Uma sensação muito estranha, porque com a lesão que foi, o comprometimento foi imediato, e então a pessoa, quando retoma a consciência, embora um pouco baralhada e tal, mas consegue ter a percepção de que algo está muito errado com o corpo. E esta ideia de... porque eu acho que esta ideia é capaz de surgir logo na cabeça, de ficar numa cadeira de rodas, de ficar paraplégico, foi logo uma ideia que lhe veio à cabeça? Foi logo a primeira ideia que me veio à cabeça, porque eu fazia um esforço muito grande para levantar a cabeça do chão,
e a minha lesão é aqui para cima, de maneira que não tenho, portanto, abdominais, não tenho controle de abdominais, e tinha uma dificuldade muito grande em levantar apenas o pescoço. E ao ordenar conscientemente as pernas para que se mexessem e elas não se mexiam, eu Já não conseguia controlar esses movimentos. fiquei logo com a sensação que algo de muito errado estava a passar comigo. A sua vida mudou completamente naquele dia de setembro de 2007. Como é que é o dia-a-dia do Pedro? O meu nome é Pedro Alves Andrade, tenho 31 anos, sou licenciado em Relações Internacionais desde janeiro de 2005 e sofri um acidente de viação no dia 30 de setembro de 2007 que me deixou na condição de paraplégico. Faço-vos agora um convite a verem um pouco do que é a minha vida. Este é o retrato da vida de um jovem há 3 anos dependente de uma cadeira de rodas. Um relato cru de alguém que aos 31 anos de idade afirma ter deixado de sonhar. O que senti ou o que não senti foi muito claro para mim e deixou-me antever que algo muito errado estava e que as minhas pernas se calhar já não as ia mexer mais. Eu tive essa sensação ali deitado no asfalto. Ele no Hospital São José ficou logo com a ideia que nunca mais iria andar. Ele teve consciência disso. Em Alcoitão teve a certeza que nunca mais iria andar. Teve uma fase muito complicada, porque, como deve calcular, o mundo caiu-lhe aos pés. Um acidente em que foi dado como inocente transformou profundamente o modo de Pedro ser e estar na vida. Eu sinto que mudei, eu sinto que já não sou o mesmo homem. E psicologicamente, a maneira como vejo o mundo, a maneira como vejo a mim próprio, a maneira como vejo os outros, a maneira como me relaciono com os outros, eu sinto, não sei identificar bem como, nem porquê, nem onde, mas sei que mudei muito e sei que já não vejo as coisas como via antes. Por vezes penso que me terei tornado uma pessoa mais fria, uma pessoa mais impaciente, uma pessoa mais intolerante. Em certos aspectos, sim. Em certos aspectos, sim. Isto pode ser um pouco difícil de me explicar e de me fazer entender. Era muito ativo, tinha que fazer as coisas, resolver, sempre com ideias, tudo rápido. E agora não. Embora um indivíduo com capacidade e discernimento no pensamento, mas leva um dia de cada vez. A amargura ficou muita amargura. Muita frustração por toda uma série de caminhos e de planos que se tinha e que ficam completamente desfeitos e que não só ficam desfeitos, como a pessoa depois se vê, de certa forma, impossibilitada de planear, de fazer novos planos e novos caminhos. Da mãe herdou a ideia de viver apenas o momento. Consigo próprio aprendeu a adaptar-se à atual condição e a ir onde as pernas não o levam. É fácil perceber, para quem passa o dia sentado, tem uma limitação óbvia de altura e por isso é que se faz este tipo de armário com este tipo de peças adaptadas. Eu tenho aqui um puxador que me permite puxo, portanto, a prateleira dos casacos para baixo, escolho o casaco que quiser e basta-me empurrar outra vez para cima e tirar, por exemplo, uma toalha quando tenho que tomar banho. Tenho que deixar sempre as coisas preparadas na cama, uma vez que é na cama que eu e qualquer pessoa que esteja nas minhas condições se veste e se despe. E aqui é este lado do meu quarto, vocês aqui já veem, pronto, já é a parte mais operacional, onde eu tenho aqui o computador, aqui uma altura acessível, pronto, isto foi tudo já feito após o acidente e tudo mais ou menos planeado, não é? Eu digo mais ou menos porque, como é a primeira vez que a pessoa se vê nesta condição, há muitos aspectos e muitos pormenores que passam ao lado. Todas as ajudas técnicas foram possíveis graças ao seguro de trabalho. Pequenos pormenores que lhe permitem ter uma vida mais ativa e digna. Porque sem estes luxos, há quem não saia sequer de casa. Há quem não consiga sequer sair de casa. Ou fazer a sua higiene pessoal. Ou fazer a sua higiene pessoal. Eu conheço esses casos. Licenciado em Relações Internacionais, Pedro quer trabalhar e lamenta as dificuldades e o preconceito. Intelectualmente sinto-me
tão capaz como me sentia anteriormente, se calhar até mais, porque adquiri alguma experiência de vida com isto tudo e adquiri novos conhecimentos, adquiri novas coisas que se calhar nunca iria adquirir. Portanto, intelectualmente eu tenho alguma capacidade. E acho que há, do outro lado, muitas vezes não é essa visão. Há mais a visão de que a pessoa está ali a recorrer porque precisa de dinheiro, ou porque precisa de passar o tempo, ou porque precisa de se sentir útil. A pessoa precisa de produzir. Para este jovem, os maiores fantasmas e medos estão muito além da impossibilidade de caminhar com as suas pernas. Igual a si próprio, Pedro rompe tabus e revela o lado mais negro da vida de um paraplégico. Acho que as barreiras arquitetónicas e mesmo a incapacidade de locomoção são de facto o que menos importuna a vida e o que menos consequências negativas traz. Os 4 aspectos que falava, esses sim acho que são muito mais reais no dia-a-dia de um paraplégico ou de um tetraplégico e que se prendem com as questões fisiológicas. O viver com uma bexiga que não tem sensibilidade, não sabemos quando está cheia, quando está vazia. Temos perdas de urina de um momento para o outro, nas situações mais embaraçosas que podem acontecer. Temos os intestinos, que é uma situação semelhante, uma função sexual completamente comprometida, sem ereção, sem ejaculação, sem sensibilidade alguma. Situações que aprendeu a superar depois de ter havido uma aceitação. Um ser humano adulto sofra um acidente assim aos 20, ou aos 30, ou aos 50, é muito difícil em termos de percepção mental e psicológica, psicomotora, entrar nesta nova situação, entrar neste novo corpo. E eu acho que, após algum conflito mental, cheguei a uma resposta, e a resposta era que iria viver assim. Como mãe, sei que dificilmente o irei ver andar. Embora a medicina tenha dado muitos passos, tem-se visto muita coisa, mas porque ele teve uma lesão completa da medula, não é? Teve um corte completo. Eu dificilmente acho que irá andar, mas nunca se sabe. Eu penso que é melhor incutirmos na nossa mente esta situação, porque se algo acontece em contrário, a gente fica melhor. O impacto é diferente do que estar a alimentar uma ilusão que se calhar nunca será real, não é? É assim que Pedro olha a vida, sem alimentar esperanças ou sonhos de um futuro mais risonho. Eu lembro-me que quando era mais novo tinha uma série de sonhos, gostava de ser diplomata, gostava de um dia vir a ser diplomata, gostava de um dia poder contribuir um pouco para melhorar o que eu acho que é um mundo muito imperfeito em que vivemos. E todos esses sonhos se desvaneceram completamente. Eu neste momento não sonho com nada, nem tenho qualquer tipo de perspectiva de... Uma lição, um relato vazio revestido de força ou apenas a coragem de, com o destino e o presente, encher cada dia de vida.